Miguel e Miriam estavam muito felizes e gostaram demais de Rafael. E Rafael também gostou demais deles. Houve uma química entre as crianças Rafael e Joana. Cada vez que os dias iam se passando, Rafael ia se adaptando mais ainda com a família de Joana. Nem ele mesmo estava se reconhecendo. Ele tinha de prazer de ficar tanto com a Joana como com as crianças. Ele sentia acolhido, ele sentia que ele tinha ganhado uma família, que não foi só a Joana que pôde ganhar o emprego, mas ele também tinha ganhado uma família, a família que na verdade ele nunca tinha tido em todo o tempo que ele viveu com a esposa dele, porque ele não parava na casa dele nem mesmo para curtir tudo aquilo que ele já tinha. Sem perceber, Rafael ia se envolvendo cada vez mais com a família de Joana. E ele tinha até mesmo o prazer de levar os filhos da Joana para as festinhas dos amiguinhos dos filhos da Joana que moravam na antiga kitnet onde Joana e as crianças moravam. Rafael fazia isso de maneira tão voluntária que Joana, que ficava constrangida de estar aquele homem ali, tão elegante, tão chique no meio daquela criançada, mas ele não se importava por causa da simplicidade e dos gestos dele. Rafael fazia questão de levar as crianças para a escola todos os dias e de buscá-las. E também ele fazia questão de ir para a EBD com a Joana e com as crianças. E Joana, cada dia, ela admirava mais ainda Rafael pela bondade que ele tinha. E ele era tão diferente das outras pessoas da classe dele, e isso ela ficava encantada. Em um dia, as crianças tinham ido para a escola integral. Elas ficavam lá até 7 horas da noite. Rafael levou as crianças, voltou nesse dia para casa porque ele ia fazer esse trabalho home office. E Joana ficou ali limpando a casa como todos os dias ela estava fazendo, limpando a casa, organizando. E Rafael estava no escritório da casa. Quando de repente ela ouviu o Rafael dizer: Joana, Joana. Ela não entendeu o porquê, então ele veio correndo e de repente ele caiu. Ele falou: alergia, alergia. E aí então Joana desesperadamente correu, ligou para a ambulância, eles levaram Rafael para o hospital e ela falou que era alergia. Ele estava tendo um ataque alérgico. Aí então lá os médicos já conheciam Rafael, medicaram Rafael e Rafael voltou para casa. Só que Joana ficou em contato com o médico que cuidava de Rafael e ele deu todas as instruções para ela, o que ela deveria fazer. Rafael conseguia se levantar, tomar banho, se vestir, mas ele estava com dificuldade de respirar e também dificuldade para comer. E Joana todos os dias ficava olhando para Rafael como ele era lindo. E ela tinha um prazer de poder cuidar dele, daquele homem tão bondoso e tão gentil que acolheu ela e os filhos dela. E ela fazia assim a comida todos os dias para Rafael, de acordo com o médico tinha passado. E Rafael ficava pensando como ela tratava ele tão bem. Quando ele teve a reação alérgica a primeira vez, a esposa nem se importou com ele, deixou que as enfermeiras cuidassem. Joana fez totalmente diferente. E todos os dias Joana estava ali, orando, preocupada com ele. Ele pensando: nossa, Joana, que moça tão legal, que moça diferente. E ali, Joana cuidou de Rafael durante todo aquele tempo que ele estava doente. E ele pensava em Joana, ele pensava nos meninos todos os dias. Mais uma semana se passou e o Rafael melhorou, conseguiu voltar ao normal. Ele estava muito grato por Joana e ela também estava muito grata porque ele estava melhor. Ela disse: ai, seu Rafael, eu preciso lhe abraçar. Que bom que o senhor voltou, graças a Deus. E o coração de Rafael acelerou por Joana. Ele só queria ficar abraçado com ela e grato pelo que ela havia feito pela vida dele. Coisas que nem mesmo a esposa fez e nenhuma outra pessoa fez por ele. E então, as crianças ouviram a voz de Rafael e falaram: tio, o senhor melhorou. Ai, que bom, o tio melhorou. E aí Miguel veio correndo e abraçou o Rafael e disse: ai, que bom que você melhorou, pai. Eu tô tão feliz porque você melhorou. E Joana até mesmo se espantou e disse: Miguel, o que é isso? E Rafael não teve nem ação, só sorriu e segurou a mão de Joana totalmente sem jeito, porque na verdade Rafael não estava curado ainda do trauma que ele havia vivido com a esposa e Joana também tinha medo de fazer tudo errado novamente. E passaram-se mais alguns dias. As crianças haviam ficado na escola para uma noite do pijama, voltariam somente no outro dia. E Rafael havia ficado fazendo home office em casa, se recuperando e colocando os trabalhos em dias. Joana organizou toda a casa e além de organizar a casa, depois foi lá para perto da piscina e começou a chorar. E de repente Rafael terminou seu serviço e foi procurar Joana.
E aí ele encontrou a Joana chorando. Ele falou: Joana, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aconteceu algo com as crianças? Ela: não aconteceu nada, seu Rafael, é coisa da minha cabeça. Ele falou: Joana, por favor, já faz tanto tempo que você está aqui, você cuidou tão bem de mim. Para de me chamar de seu Rafael. Chega de formalidades, me chame de Rafael. Ela: tudo bem. Quando ela levantou a cabeça, os dois cruzaram os olhares. Rafael não podia esconder que ele estava gostando de Joana. Nem Joana podia esconder que ela estava gostando dele. Mas ela já tinha errado tanto na vida, já eram 2 maridos que não tinham dado certo. Como é que um homem desse, tão bonito, tão rico, tão chique, ia querer ela? E Rafael, mais uma vez, recuou. Estava com medo de assumir um novo relacionamento. Foram tantos anos com a esposa que não queria engravidar, que não queria uma família, e quando ele descobriu a terrível situação, estava sendo traído. Mas ele disse: Joana, eu posso te abraçar? Sim. E aí então ele abraçou Joana e disse: Joana, eu não sei como é que eu posso te falar isso, mas eu tô gostando de você. Ela: seu Rafael. Não, Joana, por favor, seu Rafael não. Ai, Rafael, eu também tô gostando de você, mas eu sou pobre, empregada, não tem nada a ver com você, Joana. E ele disse: Joana, eu não me importo com isso. E Rafael a beijou. Depois que Rafael a beijou, ele disse: vamos sentar aqui, a gente precisa conversar. Aí ele disse para Joana que eles precisavam orar, pelo menos por um tempo, orar para saber se realmente era a vontade de Deus aquele relacionamento, orar para que Deus viesse confirmar tudo certinho, porque dele mesmo ele tinha medo de encarar um novo relacionamento, mas ele estava disposto a ter um relacionamento com ela, não uma coisa passageira, não algo em que ela pudesse ficar mais uma vez magoada, ele também se magoar. Então ali eles olharam para o céu e ele orou e pediu a Deus que abençoasse tudo que pudesse acontecer entre eles dois, que houvesse respeito até o momento que eles tivessem certeza que eles queriam realmente o casamento. E assim eles oraram, e depois cada um foi pro seu canto. E assim Rafael e Joana passaram um mês orando, sempre se respeitando um ao outro. E Rafael chamou Joana ali no escritório dele e ele disse: Joana, nós vamos rasgar aquele contrato. A partir de hoje eu não quero que você seja mais minha empregada, eu quero que você seja minha namorada, que você mora na minha casa, mas com a intenção correta. Eu quero realmente, Joana, namorar com você, mas eu quero também casar com você, se você aceitar. Claro que eu aceito. Joana aceitou, meio ainda incrédula. E aí Rafael a beijou e disse: agora eu quero que seus filhos também me aceitem. Sim, as crianças aceitaram Rafael. E todos os dias Rafael vinha logo bem mais cedo do trabalho, só para poder ficar ali com Joana, olhando ela, conversando com ela. E aí Joana ficou lá. Ela disse que ela não queria que ele colocasse mais ninguém lá na casa. Ela queria ficar lá mesmo, trabalhando para ele. Logo eles seriam marido e mulher, mas ela queria fazer as coisas de casa, ela queria cuidar das crianças, cuidar dele. E ele concordou com ela. E sempre estavam conversando, sorrindo. E todos os dias ele já queria chegar cedo do serviço. Às vezes ele trabalhava até mesmo home office, só para ficar ali perto dela. E ele realmente falou depois para ela: Joana, vocês são um presente de Deus para mim. Então Rafael tirava tempo para estar com as crianças, para estar com a Joana, para estar em casa, para estar lavando a louça, coisas que ele nunca na vida dele imaginou fazer, ele estava fazendo. Joana e as crianças tinham trago uma luz para a casa dele que ele nem mesmo sabia explicar. Ele estava todos os dias sendo grato a Deus por aquela situação, por aquela vida nova que ele estava vivendo. Ele estava vivendo realmente como uma família, com a simplicidade de Joana, com a simplicidade das crianças. Ele estava aprendendo a ser realmente um ser humano mais generoso e melhor. E aí sempre tirava uma noite para estar com a Joana, para saírem juntos. E não se esqueciam nunca. Todos os cultos da igreja, à noite eles estavam lá, nos cultos da igreja com as crianças, agradecendo a Deus por tudo que Deus havia feito na vida deles e por aquele momento que eles estavam vivendo. E depois de mais algum tempo, Joana voltou no interior, reviu seus pais, levou as crianças, contou tudo o que havia acontecido. E a mãe dela falou: minha filha, todos os dias a gente orava por você. Mesmo que você às vezes não estava se comunicando, a gente estava muito preocupado, mas graças a Deus, Deus cuidou de você e do seu futuro. Rafael colocou uma diarista, uma senhora, para de vez em quando limpar a casa. E aí ele pôde curtir um pouco mais com Joana e as crianças, saindo, passeando, nos momentos que ele podia. E aí então ele finalmente oficializou o pedido de casamento para Joana e ela imediatamente aceitou. Sim, os dois deram mais uma chance para os seus corações, para poder amar novamente. Joana estava radiante de felicidade.
e Rafael também. E finalmente chegou o dia do casamento. Estava ali toda a igreja e os familiares mais próximos. O pai de Rafael e a mãe, infelizmente, não puderam estar lá, já que estavam em outro país e eram idosos também. Depois Rafael mandou uma videochamada para eles. E os pais de Joana estavam ali, juntamente com aquela nova família que se formaram, porque Deus deu uma nova chance para eles recomeçarem. Aqui termina mais uma história.